Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aqui para a questão 133 que fala o seguinte. Auguste Kekulé propôs em 1857 o conceito de valência atômica que consistia na capacidade de combinação de um elemento. Kekulé não conseguia aceitar a suposição de um mesmo átomo ter valências múltiplas, como os átomos de nitrogênio, enxofre e fósforo, que apresentavam valência variável dependendo dos compostos que formavam. Portanto, nessa época era muito difícil descrever, por exemplo, como ocorriam as ligações químicas de complexos contendo como ligantes moléculas de amônia, em que a valência dos átomos parecia não estar sendo respeitada. Lembrando, né, pessoal, isso aqui na verdade são os casos das anomalias do octeto, né? Aí ele continua dizendo assim: um tipo de complexo pode ser formado de acordo com a equação química a seguir, que envolve os átomos de boro, de flúor, nitrogênio e hidrogênio. E aí ele colocou tudo aqui bonitinho, né? E deu também os números atômicos. Do ponto de vista científico, sabe-se que a estrutura desse complexo resulta da formação de uma ligação Q, dupla entre nitrogênio e flúor, iônica entre boro e flúor, coordenada entre nitrogênio e boro, π entre os átomos de hidrogênio e nitrogênio e sigma entre os átomos de hidrogênio e flúor. Então, a primeira coisa que eu já posso analisar aqui para remover é, por exemplo, a letra D. Por quê? A letra D está falando aqui de ligação π entre hidrogênio e nitrogênio. Ligação π tem que lembrar que é ligação dupla, tá? Você tem a primeira ligação sendo a ligação que a gente chama de ligação sigma, e nós temos aqui a segunda que vai ser a ligação π. Pô, desde quando o hidrogênio faz ligação dupla? O hidrogênio só faz ligação simples, então já pode remover essa letra D aqui, já não pode ser. E na letra E diz assim, sigma entre os átomos de hidrogênio e flúor. Poxa, ó, se a gente tá vendo o seguinte, né? Aqui, que o fluoreto de boro mais a amônia tá gerando esse cara aqui, ó, fluoreto de boro, tá vendo? Mais amônia de novo, ou seja, não estão se unindo. Podem perceber aqui que esse cara que está aqui, ele vai ser uma molécula, tá? E nessa molécula aqui, podem perceber que o flúor é que vai estar ligado nesse boro, então, e a mesma coisa o hidrogênio que vai estar ligado aqui nesse nitrogênio. Então, consequentemente, é o boro que vai se ligar com o nitrogênio, tá? Então, assim, não existe aqui a ligação entre átomos de hidrogênio e flúor. Tranquilo? Agora a gente falta só determinar aqui da letra A, B e C quais que estão corretas, né? Então vamos lá, pessoal. Ele colocou aqui, ele passou para a gente... desculpa, pessoal. Ele passou para a gente aqui todos os números atômicos, tá vendo? Os respectivos números atômicos bonitinhos. E com esses números atômicos a gente consegue saber, inclusive, qual é o número qual vai ser o número de elétrons da camada de valência, certo? E é justamente isso daqui, pessoal, que eu vou fazer, tá? Mas o bom é porque eu já lembro de boa parte dessas criaturinhas aqui, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês para que a gente possa entender legal, tá? Vou fazer primeiro o boro, ó. O boro aqui são 5 elétrons na camada de valência, então fazendo a distribuição eletrônica eu fico com 1s2, 2s2, 2p, vamos lá, eu já distribuí 4 e são 5. Então, para 5 falta 1, 2p1. Então, a camada de valência vai ser a camada mais externa, que é essa daqui. Significa que esse cara vai fazer 3, ele precisa fazer 8, né? Porque tem que lembrar que ele tem que ter 8 elétrons. Então, nesse caso, ele vai ceder 3 elétrons, tá vendo? Então, ele pode doar, ó. Ele vai doar 3 elétrons. Então, ele faz 3 ligações. É basicamente isso, tá? Significa que ele faz 3 ligações. Já vamos lá para a gente fazer o flúor, tá? Que é o próximo. O flúor tem número atômico 9, então fica 1s2, 2s2, 2p, vamos lá. Já coloquei 4 para 9 dá 5, 2p5. Então, aqui nós temos, ó, tá vendo a camada de valência. Tem 7 para 8, falta 1, então ele vai receber um elétron. Nesse caso, ele só faz uma ligação, tá, gente? Esse cara aqui. Aí, o próximo vai ser o nitrogênio, que tem 7. Aí, o nitrogênio fica 1s2, 2s2, 2p, vamos lá, 3, né? Porque aí ficou 7. Então, nesse caso, a camada de valência tem 5 para 8, significa que ele vai receber 3, ó. Então, nesse caso, ele faz 3 ligações. E, por último, aqui eu tenho o hidrogênio, que nesse caso vai fazer só uma ligação, não precisa nem fazer a distribuição eletrônica dele, tá?
Então, a gente já tem aqui todos os elementos. Vamos agora para a gente formar essa molécula. BF3, então, ó, o boro vai estar cercado aqui basicamente de 3 fluos. Então, vou botar até assim, ó. Sem prestar atenção aqui, você levar em consideração a geometria, tá, gente? A geometria se ferre, né? Porque a gente não tá aqui para estar ligado com isso aqui, certo? E aí eu vou ter um tipo de ligação aqui entre ele e a amônia. A amônia vai estar ligada aqui com 3 hidrogênios, ó. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Beleza? Gente, inclusive, já vou logo ser bem sério com vocês, tá? As pessoas que são alunos meus do curso, eu acredito que lembram, né? Que o boro, ele é justamente uma anomalia do octeto, quando ele está ligado aqui com o flúor, né? Porque quando ele está ligado com o flúor, podem perceber, né? Que ele vai fazer 3 ligações, né? Isso, ó. Ou, nesse caso, ele doaria 3 elétrons, mas o que está acontecendo é que ele vai... Ele consegue, na verdade, fazer muito mais ligações, beleza? E é justamente o que vai acontecer. O nitrogênio, ele só pode fazer 3. E aí, como o nitrogênio só pode fazer 3 e o boro também, tecnicamente, só poderia fazer 3, mas a gente vai ter, nesse caso aqui, né, o boro sendo anomalia. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui uma ligação que a gente chama de ligação dativa, beleza? E essa ligação dativa a gente também chama de ligação coordenada, porque é como se fosse assim, tá, gente? O par de elétrons do boro vai pertencer tanto ao nitrogênio quanto a ele, ou respectivamente, né? O do nitrogênio vai pertencer aos dois ao mesmo tempo. Beleza, gente? Então é basicamente isso, tá? Então, esse cara, porque, ó, veja, por que é que eu saberia que seria a letra C, a coordenada, né? Porque tanto o boro, tecnicamente, não poderia ter mais nem o nitrogênio. Então, só resta aqui mesmo a coordenada, que a gente chamava antes de dativa, tá? Então, a coordenada dativa entre o nitrogênio e o boro. Não pode ser dupla entre nitrogênio e flúor, porque o nitrogênio e o flúor não estão se ligando. E nem iônica entre boro e flúor, tá? Porque aqui, na verdade, não vai ser ligação iônica, beleza? Porque na verdade é assim, ele está perguntando a formação do complexo em si, tá certo? E o complexo vão ser, nesse caso, o trifosfato de boro e a amônia, beleza? Juntos. Então, o que melhor responde é a letra C. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas. E a gente se vê na próxima. Lembrando, se você for meu aluno do curso de Química e ficou com dúvida nessa ou em qualquer outra questão, é só você me procurar no WhatsApp. Então até a próxima. Valeu!